Quero falar de alguns sintomas daqueles que andam na graça de Deus. É fato que algumas pessoas elas se convertem sabendo que estão se convertendo pela graça de Deus, entende isso, que a salvação é pela graça de Deus, mas elas acabam tendo um comportamento de pessoas que ainda vivem pelas obras. O grande problema, nós não temos como negar que há pessoas que elas vivem apenas parcialmente o Evangelho. Elas creem de forma correta em relação a algumas coisas, mas em outras ela está crendo de uma maneira errada. O nosso problema é quando a base da nossa fé está equivocada. E a base da nossa fé, quando ela está fundamentada nas nossas obras, então a conclusão final disso vai ser justiça própria, e a justiça própria vai trazer sobre si condenação. Então quando você foca em você que é um crente, quando você foca em você na verdade está focando naquilo de bom que você pode fazer. Mas o nosso foco precisa estar em Deus sempre. Eu sei que há pessoas que elas estão olhando para dentro de si, aquilo que elas são capazes de fazer. Mas na verdade nós temos que olhar para o Senhor em todo o tempo. Irmãos, graça, se pudesse ser traduzido, eu sei que nós sabemos o que significa graça, que é favor e merecido, mas se a gente pudesse traduzir graça de uma forma que dá para entender melhor, graça você tirar os olhos de você e colocar em Deus, só. Porque quem faz isso está dependendo de Deus. Quem faz isso tem a sua fé estabelecida no fundamento correto. Então o fundamento correto é Cristo, não sou eu, não são as minhas obras, ok? Isso não quer dizer que nós não temos que fazer obras, mas o fato é que nós fazemos obras porque cremos em Cristo, porque já somos cheios da graça de Cristo. Como o Marcos falou, já somos aqui abençoados. Então nós não podemos viver um evangelho apenas parcial, sem entender qual a base nós iremos caminhar. Quando você bate no peito e acha que você é muito fiel, isso pode ser um grande problema. Porque, meu irmão, nós habitamos num mundo que é caído, nós temos um corpo que não foi glorificado ainda, a nossa carne ela pode ser atraída pelo pecado. Nós temos um inimigo que é o diabo, mas muitas vezes nós confiamos na nossa própria carne. Na carne você não pode confiar jamais. E nem nas suas boas ações, nem nas suas boas obras. A base da nossa fé tem que ser a graça de Deus. Tem que ser aquilo que Ele fez e não aquilo que nós fazemos. Então, se você se relaciona com Deus, a sua base de relacionamento não é o quanto você é bom. Você não precisa dar uma carteirada e falar, você não está vendo como eu sou fiel? Não faça isso. Se você fizer isso, é o tipo de oração que Deus não vai ouvir. Você tem que ter um procedimento santo, é claro, é evidente que sim. Mas quem realmente está na graça, ela não tem essa consciência do pecado. É tão ruim você ver pastores que a única coisa que ele fala é condenação, condenação e ameaça e condenação, porque talvez não entenderam da forma correta o que é a graça de Deus. E aí, pessoas que estão fundamentadas naquilo, quão bom elas são, em algum momento elas vão falhar, naquele momento ela vai estar cheia de condenação. Mas quem de fato vive na graça não anda com essa consciência de pecado. Quando eu falo isso, eu estou falando de pessoas que elas têm uma consciência de pecado, de que, não, se eu fiz algo errado hoje, alguma maldição vai vir sobre mim. Não, aconteceu um acidente, e por causa desse acidente, tinha uma brecha. Foi uma brecha que eu dei. Não, nem sempre foi uma brecha que você deu. Acidentes acontecem, coisas ruins acontecem, mas vão passar. Não atribua isso ao você ter feito ou não ter feito alguma coisa. Então nós não podemos ter essa consciência de pecado como muitos têm. Tem muitos que têm aquela consciência de pecado, e aí se acontece algo de ruim com você, pode ser que alguém vai ligar para você e falar, meu irmão, qual que é a brecha que você abriu? Você está em pecado. Cuidado com esse tipo de conversa.
Como eu disse, nós vivemos num mundo caído, um mundo que jaz do maligno, coisas ruins podem acontecer. Nós temos uma carne e ainda temos um inimigo, que é o diabo. E ainda tem um mundo, a ação das pessoas no mundo. Tudo isso pode trazer circunstâncias muito ruins, mas Deus não vai nos deixar permanecer ali. Mas se você tem uma consciência do pecado, todo o tempo você vai olhar para você. Se você fizer o que é certo, bem me quer. Se você fizer o que é errado, mal me quer. Entendeu? Não, essa não é a vida cristã. Deixa eu ler o texto aqui que está em Romanos 5:1. Vamos ler o versículo 1 e o 2. Diz: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus. Como é que você é declarado justo? A palavra diz que é mediante a fé. Aqui não está falando que é justificados, pois, mediante suas ações. Justificados, pois, mediante as suas obras. Aqui está falando justificados, pois, mediante a sua fé. Amém? Posso ouvir um amém aqui? Temos o quê? Paz com Deus. Quem tem paz com Deus? Aquele que é justificado pela fé. Esse tem paz com Deus. Mas aquele que tenta se justificar pelas obras, ele vai ter uma consciência de pecado sempre. Ele sempre vai estar achando que algo de ruim que aconteceu na vida dele é porque ele abriu uma brecha. Irmão, você tem noção de quantas vezes nós pecamos no dia? Centenas, milhares. É porque a gente não fica pensando nisso, glória a Deus. Mas às vezes quando você considera que o seu pecado foi um pecado assim, mais grave, aí você fica com aquela consciência do pecado. Nós precisamos ter consciência da justiça de Deus. Porque aqui diz que a justificação é pela fé. É para aquele que crê, não é para aquele que tem obras. Aqui está dizendo, deixa eu repetir, justificados. Justificados é ser declarado justo, amém? Pois mediante a fé temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. A minha paz com Deus não é por aquilo que eu fiz. A minha paz com Deus é por aquilo que Cristo fez, porque aqui está dizendo que essa paz é mediante a Jesus Cristo, a obra dele redentora naquela cruz. Ele sofreu por nós, quem pode dizer amém? Por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça, na qual estamos firmes. E gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. Então, quem está debaixo da graça, ele não tem uma consciência de pecado, ele tem a consciência da justiça de Deus, da justificação, do quão justo ele é, não por ele mesmo, mas por aquilo que Jesus fez. Você não é justo por aquilo que você faz todos os dias. Você não é justo porque você é alguém talvez que se separa, alguém santo. Você é justo por aquilo que Cristo fez e nós estamos em Cristo e por isso fomos então justificados. Romanos capítulo 10, versículo 1 em diante. Então quem está debaixo da graça, ele tem plena certeza de fé. Ele tem uma consciência limpa. Ele tem a consciência da justiça de Deus. Olha o que diz Romanos 10, versículo 1. Irmãos, a boa vontade do meu coração e a minha súplica a Deus a favor deles são para que sejam salvos. Aqui está falando dos judeus. Porque lhes dou testemunho de que eles têm zelo por Deus, porém não com entendimento. Paulo está falando o seguinte, olha, os judeus, eles têm um zelo que é uma coisa boa. Eles têm zelo de Deus, só que o entendimento deles está errado. Por isso que eu oro para que eles sejam salvos. Não basta só ter a motivação certa, você precisa crer certo. Ah, o fulano lá, ele está no lugar errado, mas a motivação dele está certa, então ele está salvo. Não. Porque os judeus também buscavam a Deus aqui. Só que eles se relacionavam com Deus com base nas obras, na lei, e não na graça. E aí Paulo fala, a minha oração é que eles sejam salvos, porque eles têm zelo, mas sem revelação, sem entendimento. Eles não conseguem entender que a salvação não é mais pela lei, mas pela graça, pelo favor imerecido de Cristo. Versículo 3, porquanto, desconhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria, não se sujeitaram a que vem de Deus. O problema é que quando você se fundamenta na sua justiça própria,
você deixa de lado a justiça de Deus. Você olha para você ao invés de olhar para Deus. E tem pessoas que são assim. Elas estão o tempo inteiro crentes. Elas olham para elas ficam tentando achar uma brecha, por que determinada coisa aconteceu. E elas ficam com aquela consciência de pecado. Deus vai atrás de mim, Deus vai fazer isso comigo, eu vou morrer, vai acontecer um acidente. Isso são crentes que têm ainda a sua consciência de pecado. Não tem a consciência da justiça de Deus. Isso é um grande problema. Porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Quem pode dizer amém? Diga comigo, o fim da lei é Cristo. Por que o fim da lei é Cristo? Porque Deus aboliu a lei? Não, a lei é boa, a lei é santa. O fim da lei é Cristo porque Cristo cumpriu a lei. Se Ele cumpriu a lei, eu estou nele, eu cumpri a lei também. Se você está em Cristo, você cumpriu a lei. Por isso nós não vivemos mais pela lei. Por isso nós não guardamos o sábado mais. Por isso não tem a circuncisão. Muitas coisas da lei, ou a maioria delas, nós nem praticamos. Por quê? Porque Cristo já cumpriu no nosso lugar. Ele já fez. E o que nós temos que fazer é crer. Porque é essa fé que nos justifica. Deixa eu ler de novo o quarto. Porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Ora, Moisés escreveu que o homem que praticar a justiça decorrente da lei, viverá por ela. Então, se você quer viver pela lei, se você quer cumprir a lei, você vai viver por ela. Mas isso é um problema, porque nós não conseguimos cumprir a lei. Ninguém nunca conseguiu cumprir a lei. Olha, sabe quando você vai a Israel? Não sei se você está... Eu estou programando para Israel esse ano. Eu não sei se vai dar certo, mas eu quero ir. Esse ano ainda eu quero ir em Israel. Eu quero ir em Jerusalém, na verdade. Eu não sei se eu vou poder andar no país, mas em Jerusalém eu quero ir. E eu já fui uma vez. E não é bom você ir lá em Jerusalém de sexta para sábado, porque é o dia que eles guardam. E nesse dia eles são tão cheios de regras, que se você entrar em qualquer elevador, o elevador é programado para parar em todos os andares do prédio. Então, se você vai para o 20º andar, ele vai parar em 20 andares antes de chegar no seu. Porque naquele dia, como é um sábado, eles não podem nem apertar o botão. Esse é o nível que eles estão, é assim que eles servem a Deus. Mas Paulo está falando, eles fazem isso sem entendimento. Eles têm zelo, mas é sem entendimento. E o pior é que a pessoa que tem zelo sem entendimento não está salva. Porque Paulo exorta a orar por eles. Vamos orar para que eles sejam salvos. A minha oração é para que eles sejam salvos. A lei é tão terrível porque ela vai te aprisionando. É tudo uma questão de regra e mais regras. Aí chega um dia que você não dá conta. Você fala, não consigo viver assim, mas não, hein? Essa prisão. Aí você chuta o balde. Irmãos, como a graça ela é tão poderosa. Da vida. Saber que eu sou justificado apesar dos meus pecados. Apesar dos meus pecados. Porque nós pecamos, sim ou não? E é todos os dias. E é muitas vezes no dia. Talvez você pense que não, mas... Hebreus capítulo 10, versículo 22. Nós não devemos viver debaixo de condenação. Olha o que está escrito aqui. Aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência. O que é a má consciência? É a justiça própria, é você acreditar que algo ruim vai acontecer com você porque você pecou. Mas o texto aqui está nos desafiando a nos aproximar de Deus com sincero coração, mas em plena certeza de fé, tendo o coração purificado da má consciência, do pecado, e lavado o corpo com água pura. Então tem pessoas que elas têm essa consciência aqui, essa consciência do pecado, uma má consciência, elas vivem sempre sendo atormentadas, porque elas vivem debaixo de um espírito de acusação, tudo isso porque decidiram viver pelas obras, e não pela lei, e não pela graça, desculpa. O segundo sintoma de quem está na graça é quem está na graça discerne o tempo da bênção e não deixa o tempo oportuno passar. Pessoas que estão debaixo da graça, eles são abençoados. Mas eles entendem quando algo é bênção para ele.
Você precisa discernir isso. Você precisa discernir o tempo da bênção de Deus na sua vida, o tempo de você casar, com quem você vai casar. Mas talvez a oportunidade de um emprego, uma outra situação. Nós precisamos ter clareza disso, e nós precisamos do Espírito Santo. Nós precisamos entender a graça. Porque muitas pessoas têm deixado a oportunidade passar. Lucas capítulo 13, olha o que Jesus falou. Lucas capítulo 13, versículo 34. Olha o que Jesus falou de Jerusalém. Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e apedrejas os que foram enviados. Quantas vezes quis eu reunir teus filhos, como a galinha junto o seu próprio ninho, debaixo das asas, e vós não quiseste. Jesus está falando o seguinte: eu quis tanto ajudar vocês, eu amo tanto vocês, Jerusalém. Se vocês soubessem como eu queria colocar vocês debaixo das minhas asas e proteger vocês. Mas o que aconteceu aqui? Jerusalém perdeu o tempo da visitação de Deus, porque não entendeu a profecia. Não entendeu que o Messias viria. Não entendeu que Jesus era o Messias. Então há pessoas que também, há crentes também que estão nessa condição aqui. Elas acabam perdendo a oportunidade de Deus de abençoá-las. Tem pessoas deixando passar essa oportunidade. Talvez porque a maneira que você está vendo a bênção de Deus não é exatamente o que você queria. Mas eu te digo, a bênção de Deus pode vir de muitas maneiras diferentes. Amém? De muitas maneiras diferentes, de uma forma que você não espera. Mas o que nós esperamos? Nós esperamos algo extraordinário acontecer, você ser sorteado lá no seu banco e fazer uma viagem lá para Ibiza e almoçar com o Ronaldo Fenômeno. Eu estou concorrendo a isso. É sério. Mas o melhor não é isso. É que você ainda vai ganhar 1 milhão. É 1 milhão mais uma viagem para Ibiza e um almoço com o Ronaldo Fenômeno. Vocês podem orar por mim? Eu ganhar isso? Mas nem sempre vem assim. Nem sempre vai ser um jantar com o Fenômeno. Vai ser de uma outra maneira. Mas o Espírito Santo vai nos dirigir. Quem anda na graça, ele tem a percepção correta. Mas a falta de discernimento deixa as pessoas para trás, porque as oportunidades acabam passando, como Israel teve a oportunidade e deixou para trás. Jeremias capítulo 17, versículo 5. Jeremias 17, 5. Deixa eu te falar uma coisa: quem tem graça não precisa confiar na força do braço. A confiança dele está em Cristo. Olha o que diz aqui em Jeremias 17, 5. Assim diz o Senhor: maldito o homem que confia no homem, faz da carne mortal o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. Pastor, esse texto é sério, hein? Falando que o homem não pode confiar no homem. O homem não pode confiar no homem em detrimento de Deus. Se o homem fala uma coisa, a palavra fala outra, você fica com a palavra. A palavra é nossa regra de fé, ok? Paulo falou o seguinte: sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Paulo falou: olha para mim, porque eu estou olhando para Cristo, me segue. Copia o que eu estou fazendo. Então você pode confiar em homens de Deus, em pessoas que dão direção à sua vida. Mas maldito do homem que confia no homem. O contexto aqui é: Israel estava confiando na aliança que eles fizeram com os egípcios, para ajudá-los na batalha. E aí Deus diz: maldito o homem que confia no homem. Eles tinham que confiar em Deus, mas estavam confiando no exército egípcio. E aí fala que faz da carne mortal o seu braço. Ou seja, que confia na sua própria carne. É o verdadeiro eu sou bom, eu sei fazer, eu faço. Não, aqui está dizendo que maldito é esse homem que confia no braço, que se aparta o coração do Senhor. Agora, olha a consequência disso: porque será como um arbusto solitário no deserto, e não verá quando vier o bem. O bem está passando e ele não consegue discernir. Por quê? Porque a confiança está nele. O bem está passando diante dele, mas ele não vê.
O texto aqui está falando que essa árvore, esse arbusto que é uma árvore muito pequena que dá no deserto, ela é uma árvore que fica muito empoeirada, não serve para nada. Aqui está falando, porque será como um arbusto solitário no deserto, e não verá quando vier o bem. Meu irmão, nós precisamos discernir quando o bem está próximo de nós. Quando Deus quer nos abençoar, nós precisamos ter o discernimento, e somente quem realmente confia no Senhor, na graça, na força do poder de Deus, é que vai conseguir ver isso aqui. Quando a bênção de Deus passar, ele vai tomar posse, não vai fazer como os moradores de Jerusalém, como os judeus, que não conseguiram identificar. Antes morará nos lugares secos do deserto, na terra salgada e inabalável. A graça nos permite enxergar o tempo do milagre, o tempo da bênção. Só a graça. Mas se você confia na força da própria carne, você vai se transformar num arbusto solitário do deserto. Isso é um grande problema. Não confie na sua carne mortal, nas suas boas ações. Olha, o que você pensaria de mim se eu fosse jantar na casa do Vorcaro? Eu vou te falar o que você pensaria de mim. Está indo lá só porque ele tem dinheiro. Ele faz isso, faz aquilo. Como é que você tem coragem de ir lá? Se fosse um pobre, você não iria. Sei que usar aqui o exemplo do Vorcaro é o pior exemplo que podemos usar. Mas talvez o melhor para você entender. Mas não se esqueça, Zaqueu era um Vorcaro. E Mateus também, o discípulo de Jesus, que chamava Levi, também era um Vorcaro da vida. Eles roubavam pessoas. Jesus esteve lá e jantou com eles. Não porque ele concordava com o que eles faziam. Mas sabe o que foi interessante quando ele estava na casa de Zaqueu? Como Marcos Paulo disse, ele não pediu absolutamente nada. Mas Zaqueu falou, olha, é o seguinte, Jesus, quero te falar uma coisa aqui. Se eu roubei alguém, eu vou devolver 4 vezes mais. Mas Jesus não pediu isso para ele. Mas realmente, quem viu a graça, quem conhece a graça, não precisa da regra. Ele simplesmente vê a oportunidade de ser alguém que vai restituir aquele que ele roubou. Jesus não pediu que ele fizesse aquilo, mas imediatamente Jesus falou, hoje chegou a salvação nessa casa. Então é possível sim, se o Vorcaro converter, se ele entregar a vida para Jesus, é possível Deus mudar a vida dele. E de qualquer pessoa. Mas aqui no versículo 7 de Jeremias 17 diz, bendito o homem que confia no Senhor. Quem pode dizer amém? Então a frutificação é outro sinal de quem está na graça. Bendito o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. Porque ele é como árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro e não receia quando vem o calor. Preste atenção. O calor vem lá para aquele arbusto solitário, mas o calor vem para essa árvore frutífera também. O calor vem para todo mundo. Não está falando que não tem calor, não está falando que não tem adversidade. O resultado final é que mostra onde cada um está edificado. Porque se a sua fé está edificada naquilo que você faz, arbusto solitário do deserto. Mas se a sua fé está no Senhor, se a sua confiança está no Senhor, se a sua esperança está no Senhor, o que diz aqui para você é, porque ele é como árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro e não receia quando vem o calor. Ou seja, ele não fica ansioso, preocupado quando uma adversidade acontece, ok? Mas a sua folha fica verde. E no ano de sequidão não se perturba, nem deixa de dar fruto. Nem deixa de dar fruto. Está seco para todo mundo, está todo mundo reclamando, mas ele está sendo abençoado. No ano que está tudo seco, ele está sendo abençoado. Irmãos, quantos testemunhos nós tivemos na época da pandemia de pessoas que prosperaram? Aqui na igreja. Foi ou não foi? E aquele tempo foi o tempo que a gente teve que mais semear. Era tempo de sequidão, mas floresceu. Tantas coisas aconteceram, tantos milagres aconteceram.
Eu prosperei tanto naquele tempo, e não era um tempo de se prosperar, era o tempo da sequidão. Mas aquele que tem a esperança no Senhor, será como essa árvore frutífera aqui, que nunca deixa de dar o seu fruto. Então, alguém que anda na graça, é alguém frutífero. Diga comigo, quem anda na graça, frutifica. Ele é cheio de vida o ano inteiro. Não importa se está seco, não importa se não está, ele vai dar fruto o ano inteiro. Sabe uma coisa que em 29 anos de crente que eu tenho, que eu entendi que é uma chave para o nosso crescimento espiritual, em todas as áreas, é você ser constante naquilo que você faz. Entendeu? Porque a constância mostra perseverança. Eu falo isso com autoridade porque quando eu converti, eu aprendi a orar, entrar no quarto e orar e depender de Deus. E eu pratico isso até hoje. Tem dia que eu oro muito angustiado, muita angústia, muitas situações embaraçosas para resolver. Tem dia que eu oro feliz. Mas não importa se aquele dia é um dia triste ou se é um dia feliz. Eu vou estar aqui orando. Eu vou estar orando. Eu vou estar dependendo de Deus, porque eu preciso depender de Deus no dia da sequidão, mas eu tenho que depender de Deus no dia da minha maior alegria, porque senão eu posso me perder. Eu não esqueço, pastor Francisco contar, que quando a videira colocou 50 mil pessoas no Serra Dourada, num evento de jovens, eles estavam muito alegres na terça-feira, né, os pastores reunidos, aquela alegria e tal, e todo mundo muito feliz. O pastor Luiz chegou e falou assim, muito bom o que aconteceu lá, mas aquela não é a nossa realidade. Vamos abrir os relatórios aqui, quero ver os relatórios das células. O que importa para mim são as células, são aquelas ovelhas que estão lá. Ele podia estar embriagado em ter colocado 50 mil pessoas no Serra Dourada, mas ele estava com os pés no chão. Ele sabia o que era o mais importante. Que o mais importante não era estar no Serra Dourada com 50 mil pessoas fazendo barulho. O importante é o que acontecia toda semana nas células. O que era importante para o pastor Luiz é se aquelas células estavam sendo edificadas mesmo por um líder verdadeiro. Essa era a preocupação do pastor Aloísio. Não é que ele queria acabar com a festa dos outros, não. É só que ele é alguém constante. Constante. Se está todo mundo feliz, você pode ficar feliz também. Espera aí, pessoal. A nossa realidade é essa aqui, ó. É disso aqui que você tem que se preocupar. Nós precisamos discipular as pessoas. Não é simplesmente levar 50 mil para o Serra Dourada. Vocês entenderam isso? Constância. Sabe de uma coisa? Se você tem um pai, você tem um propósito de vida também. Porque nós só podemos usufruir da graça se nós tivermos a revelação da nossa identidade. Pessoas que não têm revelação de quem elas são, elas não conseguem cumprir o propósito. Elas nunca vão viver a graça. Porque a revelação de quem você é tem a ver com a revelação que você teve do seu pai. E agora eu não me refiro a um pai biológico. Eu me refiro a Deus. Então a sua identidade está relacionada à revelação que você tem de Deus. Como pai. Se você entende que Deus é seu pai, então nesse caso, você tem uma identidade. Você tem um propósito. Tem pessoas que não sabem qual é a sua identidade. Tem pessoas que não sabem qual é o seu propósito. Por quê? Porque elas não tiveram ainda revelação do Pai. Gálatas capítulo 4, versículo 4. Diz assim, vindo porém a plenitude do tempo, Deus enviou o seu filho nascido de mulher, nascido sob a lei. Pastor, qual que é a plenitude do tempo? O texto aqui está dizendo que a plenitude do tempo, plenitude aqui significa no sentido de completo. Quando se completou o tempo, veio Jesus, ok? Para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. E porque vós sois filhos, enviou Deus ao nosso coração o Espírito de seu Filho, que clama,
Abba, Pai. Irmão, isso aqui é uma coisa que você tem que ter revelação. Porque talvez você teve um pai que foi mal para você. E aí você olha para Deus e você tem a mesma figura. A mesma imagem que você tinha do seu pai terreno, você vai ter do seu pai celestial. Mas aqui está falando, olha, e porque vós sois filhos, enviou Deus ao nosso coração o Espírito de seu Filho, que clama, Abba, Pai. Você tem um pai. Você tem um pai. Deixa eu te fazer uma pergunta aqui. Isso aqui é um teste. Você vai responder para você agora. Você teria coragem de orar por uma casa? Para você ter uma casa? Ah, pastor, isso é fácil. Essa pergunta aqui, todo mundo vai falar que sim. É verdade. Você teria coragem de orar por uma casa num condomínio fechado? Você fala, opa, pastor, calma aí. Nem tem uma casa própria ainda. Você já quer me mandar orar por uma casa num condomínio fechado? Lá no Alphaville? Não, pastor, é passo a passo. Meu irmão, é tão ruim saber que eu falar que eu oro por um apartamento lá perto do Goiânia Shopping ofende as pessoas. Eu não estou tirando delas, não é isso. Eu estou orando para o meu pai. Para o meu pai. Posso pedir ou não? Mas você também pode. Porque talvez quando eu falei, você teria coragem de orar para ter uma casa própria. Talvez você pensou numa casa pequena, uma casa simples. Eu estou falando de algo muito sofisticado. De algo muito grande. Muito caro. Você teria coragem de pedir isso para Deus? Não, isso não tem coragem não. Então você não entendeu a graça. Porque o nosso Deus é tão grande, irmão. Nosso Deus é tão bom. E Ele quer nos abençoar de formas assim que você realmente não imagina. Aqui diz, verso 7, de sorte que já não és escravo, porém filho, e sendo filho, também herdeiro por Deus. Quem conhece o Pai, tem uma identidade. Se você conhece o Pai, você não vai ter problema de pedir nada para Ele. Significa que tudo que você pedir Ele vai te dar? Não. Mas você tem que pedir. Porque quem é filho, quem anda na graça, ele tem a consciência da sua identidade, mas ele também pede. Deixa eu só ler mais um texto aqui, Romanos capítulo 8, versículo 15. Romanos 8, 15. Olha o que diz. Porque não recebestes o espírito de escravidão para viverdes outra vez atemorizados, mas recebeste o espírito de adoção, baseados no qual clamamos, Abba, Pai. Verso 16. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. 17 agora. Ora, se somos filhos, somos também o quê? Herdeiros. Herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. Pastor, diante disso, qual que é a minha identidade? De filho. Você não é mais alguém que tem a consciência do escravo, que sempre tem que trabalhar para ter algo em troca. Não, a nossa mentalidade é de filiação. Nós somos filhos. Nós somos filhos e somos filhos amados. Pensa no menino, que o pai dele é dono de um supermercado. O pai dele é o dono do supermercado. E ele chega no supermercado e ele rouba um chocolate. Ele não entendeu que ele é dono de todo chocolate. Que ele não precisa roubar o chocolate. Bastava pedir. Porque o pai tem muito chocolate para dar para ele. Mas, quando você não entende a sua identidade de filho, quando você não entende que você tem um pai, quando você não tem a revelação de que Ele é o nosso pai, então você também não tem uma identidade, você vai fazer coisas absurdas de erradas por causa disso. Quem tem um pai, meu irmão, ele tem uma origem, ele tem um destino, ele tem um propósito,
ele é protegido, ele é amado. Saiba disso. Você precisa sentir esse amor de Deus. Que música tremenda que nós cantamos hoje, do amor de Deus. Isso é muito bom. Porque talvez você ache que você ama a Deus demais, mas na verdade, a revelação que você tem que ter é o quanto Ele te ama. É o quanto Ele te ama. Não é o quanto você ama Ele, não. É o quanto Ele te ama. Se você tiver essa revelação, você vai fazer tudo por Ele. Tudo mesmo. Outro sintoma de quem vive na graça é o descanso. Isaías 40, versículo 29. Pastor, o que é o descanso? Descanso nada mais é do que confiança, fé. Amém? É isso. O processo da fé passa pelo descanso. Tem coisas que nós precisamos descansar. Tem coisas que você já orou, já batalhou, agora chegou o tempo de descansar. Porque esse é o processo da fé. Isaías 40, 29 e 31 diz: faz forte ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. 30 agora, vamos até o 31. Os jovens se cansam e se fatigam, e os moços de exausto caem. Mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças. Quem renova as suas forças, irmãos? O que espera em quem? Não nas boas ações, não na sua justiça própria, mas aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Então aqui está falando que nós precisamos entrar num descanso, que nós vamos estar guardados no Senhor, confiando no Senhor, confiança. Hebreus capítulo 4, verso 3, só a parte A. Nós, porém, que cremos, entramos no descanso. Somente quem realmente descansou é que vai se apropriar da fé. Se você não consegue descansar, se a sua vida é uma turbulência, se você fica o tempo inteiro ansioso, isso impede você de se apropriar do que é seu. Descansa. Quando você for descansar, adore. Vai louvar a Deus, vai cantar uma canção, vai se apropriar das promessas de Deus para você. É claro que quando aqui está falando do descanso, não está falando de obras, mas está falando de obras que são feitas no descanso. Eu sei que os adventistas do sétimo dia, eles ainda insistem em guardar o sábado, mas eles não entenderam que o sábado é uma pessoa, que Jesus cumpriu o sábado, que Ele é uma pessoa. Então nós descansamos em Cristo, e as nossas obras descansam nele. Sabe, lá em Apocalipse 19:7 fala que uma vestimenta foi dada à noiva de Cristo, à igreja. E aquela vestimenta é uma vestimenta de linho fino. Só que fala que são as ações dos santos, são as obras dos santos. Mas aquela vestimenta foi nos dada. Foi nos dada. Não foi eu que adquiri por conta própria. Eu não comprei, ela foi me dada. Então nós temos que nos revestir da roupa de Cristo. Nós temos que revestir da justiça de Cristo. Porque aquele linho fino representa a justiça. Então você foi revestido com essa justiça. Não tente colocar a sua justiça no lugar, porque Deus só aceita aquilo que é perfeito. No céu só entra pessoas perfeitas. Não existe não vai entrar no céu nenhuma pessoa imperfeita. Mas nós somos aperfeiçoados no sangue de Cristo. Pode ficar tranquilo, porque não depende de você nem das suas ações, mas da roupa que você recebeu. Lembra daquela parábola que Jesus contou do homem que convidou as pessoas para as bodas? Chegou um lá que não tinha roupa apropriada. Ele falou assim: epa, você não pode ficar aqui não, sua roupa não está apropriada. E lançou ele no lugar onde havia trevas e ranger de dentes. Mas o texto de Hebreus diz: nós, porém, que cremos, entramos no descanso. Quem pode dizer amém? Deixa eu ler aqui agora Hebreus 4:10. Vai para o versículo 10. Olha só. Porque aquele que entrou no descanso de Deus, também ele mesmo descansou de suas obras,
como Deus das suas. Nós temos que ter obras, mas nós precisamos fazer essa obra no descanso. Esforcemo-nos, pois, por entrar naquele descanso, a fim de que ninguém caia, segundo o mesmo exemplo de desobediência. Aqui ele está falando o seguinte: a única vez que a Bíblia fala para você se esforçar é para você entrar no descanso. Tem pessoas que o descanso dela é trabalhar. Não sei que tipo de pessoa é essa, mas existe. Por que eles pensam isso? Para elas, ela tem que trabalhar muito, porque aquilo ali é o descanso dela. Mas o texto aqui está falando que você tem que se esforçar para entrar no descanso. Esforcemos por entrar no descanso. Por quê? Porque as nossas obras não podem ser feitas na força do nosso braço, mas ela tem que ser feita debaixo da graça e da direção do Espírito. Caso contrário, nós vamos ficar sobrecarregados. E aí, quando nós ficamos sobrecarregados, você pode ter várias doenças. Mas o texto aqui diz: esforcemo-nos, pois, por entrar naquele descanso, a fim de que ninguém caia, segundo o mesmo exemplo de desobediência. Quem está debaixo do descanso, ele consegue reinar sobre as circunstâncias. Ele reina sobre o pecado. Ele reina sobre a enfermidade. Talvez do problema financeiro, ele reina. Nós precisamos descansar em todas essas coisas. Descansar é você confiar a sua vida ao Senhor. Confiar que Ele vai cuidar de você. Eu não estou falando aqui de uma atitude passiva, não. Porque o Senhor nos chama para orar. O Senhor nos chama para adorar. Eu estou falando de confiança, porque descanso tem a ver com confiança, com você confiar. Confie no Senhor, descanse nele, espera nele. Aqueles que esperam no Senhor vão renovar as suas forças, como o texto que eu li lá. Agora no Salmo 127:2 diz: inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeastes. Aos seus amados Ele dá enquanto dormem. Aqui não está dizendo que Ele nos dá enquanto nós trabalhamos, mas enquanto nós descansamos. Lá em Marcos 4, Jesus conta a história do homem que lançou semente à terra. Só que a Bíblia diz que aquele homem lançou semente à terra. E lançar semente à terra é uma atitude de fé. Fé tem uma ação. Então, ele lança semente à terra. E a Bíblia diz que depois ele dormiu. Mas tem pessoas que lançam semente à terra, vai lá, desenterra a semente para ver se está nascendo. Não, esquece. Para de ser ansioso. Deixa nascer. Não passa o seu pé lá para tirar a terra, não. A Bíblia diz que ele lançou a semente, dormiu, se levantou, a semente cresceu, não sabendo ele como. É assim que o Senhor nos abençoa. Irmãos, deixa eu te falar uma coisa. O valor gasto nesse prédio aqui não tem como eu explicar ele e falar assim, o que todo mundo pensa que aqui nós temos empresários riquíssimos que bancaram essa obra. E não foi verdade. Nós tivemos ofertas altas, mas a oferta mais alta que a gente teve foi 120 mil. Que é uma oferta alta, claro, com certeza, mas por uma obra que foi 4 milhões, isso aqui é inexplicável. Aí a pessoa pensa, então sua igreja tem 2.000 pessoas. Não, nós temos 300. E quando nós começamos a construir, quando nós compramos o terreno, tinha 100. Tinha 100. Isso aqui não tem explicação, porque a bênção de Deus é assim. Às vezes você vai pedir para a pessoa, explica o que está acontecendo na sua vida, por que você é assim? Por que você é próximo desse jeito? O que você faz? Qual é o segredo? Você vai falar, não sei. Não sei, eu simplesmente sirvo a Deus, Deus me abençoou. Vocês estão entendendo? Às vezes não tem uma explicação mesmo. Já estou terminando, que eu preciso tirar uma oferta aqui hoje ainda, bem? Oferta de missões, não sei se os irmãos estão lembrando disso, mas eu estou. Quem está na graça tem expectativa de coisas boas. Eu vou terminar com isso. Olha o que diz aqui em Jeremias 29:11. Eu é que sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor. Pensamentos de paz e não de mal. Qual que é o pensamento de Deus para você? De um acidente? De colocar em você uma enfermidade? Um pensamento mau? Não, eu é que sei os pensamentos que tenho a vosso respeito. Pensamentos de paz e não de mal. Isso é lindo demais.
para vos dar o fim que desejais. Ah, não, o fim aqui é... Quero morar no condomínio fechado, pastor. Então me invocareis, passareis a orar a mim, e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscar de todo o vosso coração. Serei achado de vós, diz o Senhor, e farei mudar a vossa sorte. Congregar-vos-ei de todas as nações e de todos os lugares para onde vos lancei, diz o Senhor, e tornarei a trazer-vos ao lugar de onde vos mandei para o exílio. É lógico que isso aqui é uma profecia para Israel, mas essa profecia se aplica a nós, porque ele tem planos de paz. Romanos 15, 13, eu termino com esse versículo, diz: e o Deus da esperança vos encha de todo o gozo e paz no vosso crer, para que sejais ricos de esperança no poder do Espírito Santo. Que o Deus da esperança te encha de alegria e de paz. É isso que o Senhor tem para nós. Qualquer pessoa que vive pela graça vai viver uma vida de alegria, ainda que tenha circunstâncias contrárias, ainda que esteja no tempo da sequidão, ele vai viver em paz. Você viu um amém? Você pode aplaudir Jesus?